Sejam bem-vindos, queridos irmãos, a mais uma reunião do Evangelho que nós vamos dar início agora, para que nós possamos, mais uma vez, nesse encontro de luz, promovido e fundamentado nas ações exercidas pelo IEL, Instituto de Estudos Espíritas Luzes. Nós vamos hoje fazer algumas reflexões importantíssimas para todos nós, para que então, é claro, como todas as reflexões que assim fazemos em torno do Evangelho, tem sempre como objetivo o nosso crescimento espiritual. Nós vamos estar vinculados ao tema que é a questão do perdão. Importante nós sabermos que assim é nos dado a oportunidade de crescermos, desde que nós, é claro, saibamos processar as bem-aventuranças que tanto por parte da misericórdia de Deus nos é trazida. Nós vamos então entendendo que é muito importante que nós entendamos a psicologia do perdão. E, para o início de nossas reflexões, nós vamos rogar ao Pai, Criador, que nos ampare. Que, por intermédio da espiritualidade amiga, possa estar amparando cada um de nós, cada um de vocês, queridos irmãos, queridas irmãs, que estão participando conosco nesse instante, dessa reunião do Evangelho. E nós, juntos, em uníssono com o Pai Criador, que todos nós possamos buscar as reflexões e, é claro, utilizar dessas reflexões para o bem e o fortalecimento de nós mesmos na caminhada evolutiva a qual todos nós nos encontramos. Eu rogo a Deus que nos ampare nestes momentos em que aqui vamos passar juntos. Pois bem, nós vamos falar hoje sobre a questão do Evangelho de Jesus, que fala justamente, tem como cume a questão do perdão, né? A psicologia do perdão. Nós vamos lembrando no início, como vocês estão vendo aqui nesses slides, nós vamos verificar que Jesus, ao fazer aquela pregação, ou aquele sermão do monte, em uma das bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os que são misericordiosos. Mas nós, nos dias de hoje, precisamos processar bem esta interpretação, entendendo que para que sejamos bem-aventurados na misericórdia, é claro, de nosso Pai Criador, promovida por todos nós e para todos nós, para o crescimento espiritual da humanidade, nós precisamos também fazer a nossa parte. Tudo acontece simplesmente porque também nós agimos. É claro, a misericórdia de Deus está agindo também, mas em proporção às nossas ações, em proporção às nossas atitudes, aos nossos esforços, e os acréscimos sempre acontecem. Vão acontecendo a fim de que a misericórdia esteja presente, tendo espaço em nossa vida, agindo em prol do nosso crescimento espiritual. Por que estou falando isso? Porque de repente podemos achar, ou equivocadamente achar, né, que basta ter esta ou aquela religião, basta frequentar o centro espírita, por exemplo, né? Basta receber o passe, beber a água fluidificada, basta fazer o culto do Evangelho religiosamente no dia certinho em minha casa, frequentar as religiões, frequentar, aliás, as reuniões espiritistas da casa a qual eu faço parte, corretamente, disciplinadamente, né, assiduamente, para que a evolução aconteça.
nós sabemos que não é exatamente assim que acontece o processo evolutivo. Nós sabemos que vai exigir de nós, para que isso aconteça, um esforço particular, intransferível de cada um de nós, para que vençamos em nós as nossas mazelas. Para que possamos estar vencendo em nós as nossas mazelas, a manifestação do nosso orgulho, a manifestação do nosso egoísmo, precisando vencer em nós tudo que emana do orgulho e do egoísmo. Assim, então, nós vamos lembrando que, por exemplo, um dos grandes efeitos, e por sua vez forma um grande obstáculo à nossa evolução, é justamente a nossa incapacidade, às vezes, de esquecer, de perdoar. E vamos então lembrando que, para perdoar, nós vamos abordar o tema, lembrando que existe uma psicologia. A questão do perdão, existe aí uma psicologia. E que nós vamos estar aí lembrando de caminhos os quais nós precisamos seguir para que estejamos adquirindo resultados positivos no campo do perdão, que nós assim precisamos buscar, dando-o ou então recebendo-o também, não é claro? E nós vamos utilizar como recurso didático para nossas reflexões, é claro, em torno desse assunto, é claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, o Livro dos Espíritos, também o livro O Consolador, psicografado por Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. Muito bem. Na prece do Pai Nosso, ensinada pelo nosso Mestre Jesus, em um dos trechos da prece, ele disse: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Pois bem, nós percebemos nessa frase que esse perdão é uma ação de mão dupla, né? Ela precisa acontecer de ambos os lados. É preciso que eu me disponha sim a perdoar, mas quando eu me disponho a perdoar, aqui não está se referindo a uma postura apenas verbalística, apenas verbalizando o perdão. Está falando de um processo, né? Nós estamos verificando que, como diz a espiritualidade superior, o perdão é um processo. Um processo onde nós vamos iniciar, gerando consequências positivas. Vamos iniciar alguns passos que, na verdade, irá nos levar a um processo de libertação de nós mesmos, né? Nós vamos verificar como ocorre e por que esse processo de libertação ao qual nós estamos falando nesse momento. Porque é um processo de mão dupla, é preciso que eu trabalhe em mim essa capacidade, para que quando eu perdoe realmente, eu me sinta libertado do ressentimento, do ódio, da raiva, ou enfim, de todos esses sentimentos sombrios, né? E que me prejudica e que cria obstáculos ao meu crescimento espiritual e, é claro, por conseguinte, obstáculo à minha verdadeira felicidade. Vamos lembrando através desse slide, por exemplo, que nenhum barco consegue navegar se permanece ancorado. E realmente, se está ancorado, a âncora está lançada ao mar, naturalmente não haverá como esse barco navegar. Um peso foi lançado para que este não pudesse se movimentar, não pudesse seguir adiante na sua viagem.
Porque negar o perdão a si mesmo ou a outrem é como manter uma âncora assim, que lhe prenda a pessoa a um lugar ou uma situação. Nesse caso do perdão, quando nós sentimos a raiva, fazemos com que o ressentimento permaneça presente constantemente na nossa vida, no nosso íntimo, fazemos com que essa lembrança faça parte da nossa vida, fazemos questão que esse ressentimento esteja sempre manifestando em nossa vida, além de nos prejudicar, nós não estamos nos amando. Além de não perdoar o outro, nós não estamos nos perdoando, através de um processo aonde estejamos, sim, buscando o perdão, a prática do perdão. Porque fazemos questão ainda de alimentar aquele ressentimento, através da lembrança daquele fato que ocorreu às vezes há 10, há 20, há 30 anos, sei lá quanto tempo. Em outros casos até são lembranças que se manifestam através do subconsciente, porque são lembranças guardadas de fatos ocorridos em uma existência anterior. Ocorreu numa existência em que estive vinculada a um corpo diferente, a uma situação diferente, em uma existência anterior, situações diferentes, experiências diferentes, aonde houve da minha parte e também do outro irmão ou da irmã, daquelas pessoas envolvidas, houve também a impossibilidade de lidar de forma correta, de forma crítica, e então as desavenças foram criadas, as situações de equívocos foram desencadeadas de ambos os lados, e esse esquecimento, esse perdão não ocorreu, tanto que incessantemente, em conjunto com essa pessoa, no encontro com essa pessoa, inconscientemente, uma energia, uma sensação de insatisfação de estar junto com aquela pessoa, de antipatia em relação àquela pessoa, acontece. Às vezes nós costumávamos dizer aquele ditado pouco: meu santo não bate com aquela pessoa, né? Meu santo não está batendo com aquela pessoa. Estou tendo uma impressão ruim toda vez que chego perto, ao conviver com esta pessoa, ao conversar com aquela pessoa, eu me sinto mal, meu coração acelera, as batidas cardíacas aceleram, né? Então, muitas das vezes, isso não é regra, né? Pode ser sim a manifestação de uma experiência não muito bem administrada em experiências no passado, né, com aquela pessoa. E então isso caracteriza sim uma situação mal resolvida. Uma situação mal resolvida. E então, se é uma situação mal resolvida, ela precisa ser resolvida. O primeiro momento, o primeiro passo que devemos dar no sentido de resolver essa situação nós buscarmos primeiramente a prece. Se temos a intenção de resolver de forma correta, vamos buscar a prece também de forma bem direcionada mentalmente, vibratoriamente. Porque muitos procuram a prece de forma incorreta, né? Meu Deus, afaste de mim essa pessoa que eu não suporto a presença dela. Não é isso. Nós vamos falar de um momento em que nós nos entregamos à prece, rogando a Deus que nos dê força para, sim, buscar a melhor postura de se lidar com aqueles ressentimentos que eu esteja sentindo, de se lidar com aquela sensação de antipatia em que eu sinto ao lado desta ou daquela pessoa.
rogar a Deus, como espiritistas que somos, por exemplo, que nos dê forças para melhor resolver de forma crística esse relacionamento, esses tipos de sentimentos que surge na presença dessa pessoa, na dificuldade de se relacionar com esta ou aquela pessoa. Então, rogando a Deus, assim como espiritistas, vamos também rogar que Deus nos dê a oportunidade durante o desprendimento do nosso sono para que possamos nos encontrar. E então, em espírito, nós vamos nos encontrar graças à permissão de Deus, é claro. Havendo essa permissão, nós vamos nos encontrar e, pessoalmente, em espírito, libertos momentaneamente do corpo físico, né? Nós vamos poder conversar. Nós vamos conversar. E, libertos dos sentidos do corpo físico, melhor podemos nos entender. Melhor podemos trabalhar em nós, de ambos os lados, o processo do perdão, do esquecimento daquela ofensa, né? Enfim, aprendendo melhor a controlar esta situação de antipatia que está acontecendo conosco. Portanto, muito importante lembrar disso aí, né? Para que a gente possa. Porque perdão, vamos às definições, né? Perdão, literalmente falando, o perdão é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar também a exigência de castigo ou restituição. Mas temos também a visão, o conceito de perdão por parte da doutrina espírita. Qual que é essa definição por parte da doutrina espírita? Porque na visão da doutrina espírita, vejamos aqui qual a diferença, o quão é profunda e nos faz refletir aí a definição de perdão, qual a visão de perdão pela doutrina espírita, né? Porque na visão da doutrina espírita, perdão é uma concessão indefinida, é aquele 70 vezes 7, né, apregoado pelo nosso Mestre Jesus, perdoai 70 vezes 7, ou seja, perdoar indefinidamente, quantas vezes forem necessárias. Então, concessão indefinida de oportunidades. Aí passa a ser uma oportunidade, né? Quanto mais nos entregamos ao processo de perdoar, de esquecer ofensas, nós vamos sair aproveitando melhor a oportunidade da presença daquela situação, daquele irmão, daquela irmã na minha vida. O que é, na verdade, uma grande oportunidade de reconciliar. Porque o próprio Cristo, antes de deixar a sua oferta no altar, vá e reconcilie com o seu irmão ou com a sua irmã. Então, concessão indefinida de oportunidades para que o ofensor se arrependa, porque o exemplo nosso, o esforço nosso em perdoar, arrasta, estimula o outro também a seguir aquele mesmo caminho, buscando o perdão. Então, o pecador se recomponha, nesse caso ele vai se recompor, o pecador, e então o criminoso se libere do mal e então é redimido para a ascensão luminosa, né? Assim é a visão da doutrina espírita em relação ao perdão, né? Ao perdão. Entendamos então que misericórdia é um sentimento de compaixão. Um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia, isso literalmente falando, né? Então, a expressão misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de misere, que significa, primeiramente, ter compaixão, misere, ter compaixão, e cordis representa
o coração, significa coração. Conceder então misericórdia a alguém, perdoá-la pelo simples ato de bondade, apesar do outro não merecer o perdão, pelo simples ato de bondade, naturalmente, independente de queremos que o outro nos perdoe ou compreenda o meu gesto. Eu preciso promover esse processo de libertação de mim mesmo, dos ressentimentos, das velhas lembranças, pensando em me amar e praticar a verdadeira caridade, sem que a cobrança exista em relação à compreensão ou não do outro, porque o outro vai fazer a mesma coisa no seu tempo, né? No momento certo. Agora, qual que é a visão da doutrina espírita de misericórdia? E aí a doutrina espírita vem trazendo para nós, dizendo para nós que misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas, tá? Então, o ódio e o rancor é justamente essa oportunidade de nós, que denota, vamos dizer assim, como está no Evangelho, o ódio e o rancor denotam uma alma sem elevação, o que é realmente natural que seja assim, porque o ódio denota a nossa falta de crescimento espiritual, que ainda não alcançamos, aquela grandeza espiritual que ainda não alcançamos, nós ainda estamos deixando a desejar. Então, deixando a desejar no quesito de crescimento espiritual, representado essa questão pela nossa falta de capacidade de esquecer ofensas, de crescer, de perdoar, de promover a caridade moral necessariamente. E nós vamos entendendo então que esse processo está explícito lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 4, né? No item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, tá bom? Todos nós podemos buscar. Divaldo Pereira Franco diz para nós que o perdão é um importante passo para a evolução. Perdoar não significa esquecer, mas sim não querer revidar. Porque nem sempre esquecemos, porque tudo, as experiências vividas por nós, elas ficam arquivadas, né? Perespiritualmente, elas ficam arquivadas na nossa consciência espiritual. Ela fica arquivada. O problema não é lembrar ou deixar de lembrar. O problema é como lidamos com estes fatos, com o que ocorreu, com aquela situação. Como lidamos com a manifestação quando se chega a essas lembranças, quando nos aproximamos dessa pessoa, como nos relacionamos com essa pessoa, com as lembranças que elas trazem com relação aos fatos ocorridos naquela circunstância X ou Y que ocorreu entre eu e aquela pessoa. O que eu estou fazendo com aquele fato? Como eu me relaciono com essas lembranças, com aquele fato em que ocorreu? Eu deixo ainda essas lembranças me tirarem o equilíbrio e então ter a vontade e o desejo de vingar-se, por exemplo? Ou eu então, naquele momento, eu paro diante da lembrança, apesar de tirar um pouco o meu equilíbrio, eu já tenho a capacidade de parar e orar a Deus, pensar e pedir a Deus forças para então lutar comigo mesmo, com as minhas próprias mazelas, com essas forças sombrias ainda existentes em mim. Eu peço a Deus que me dê forças para eu esteja tendo êxito na lida com esses ressentimentos e possa trabalhar em mim o amor, o perdão, a compreensão, a tolerância. Se assim eu faço, ótimo, mas se eu faço ao contrário, eu ainda estou passando a mão na cabeça daquela sombra, daquela deficiência, né?
eu ainda estou alimentando em mim o ódio, o ressentimento de tudo aquilo que aconteceu naquele tempo, né? Então o perdão, como diz Divaldo Pereira Franco, o perdão é treinamento. Ou seja, é aquele processo de exercícios constante para que então o verdadeiro perdão, na sua complexidade toda, na sua complexidade de ação e de concretização, realmente venha a acontecer no decorrer do tempo. Mas nós vamos entendendo que isso só vai ocorrer depois de um esforço tremendo da nossa parte. É claro que vai exigir um esforço muito grande da nossa parte, até porque somos seres em processo de evolução, e como seres em processo de evolução, nós ainda carregamos as nossas imperfeições, ainda carregamos a fonte de todas as imperfeições humanas, de todas as misérias humanas. Nós carregamos ainda, por exemplo, o orgulho e o egoísmo, que é exatamente, como eu acabei de dizer, uma fonte, né? Uma fonte muito grande de todas as misérias humanas, como estas que nós padecemos, que é a perca, nos promovendo aí a perca de oportunidades de sermos realmente felizes de verdade, né? Entendamos então, através do auxílio que Emmanuel nos traz através do livro O Consolador, no livro O Consolador, na questão 338 do livro O Consolador, Emmanuel vem dizendo para nós que a Terra é sim um plano de experiências. É um plano de experiências, e mais ao mesmo tempo é também um plano de resgates, por vezes bastante penosos. Ele não está aqui nos iludindo, né? É sim o plano do terrestre nosso, sim, um plano de experiência, de resgates, e é claro, penoso, né? Mas também continua dizendo, Emmanuel, que e aquele que se sinta ofendido por alguém, né, ainda se sente ofendido, né, por alguém, não deve esquecer que ele próprio pode também errar 70 vezes 7. Olha, quanto é interessante essa reflexão, não é? Aquele outro, o qual cobramos dele o perdão, pode também, tanto eu quanto ele, errar 70 vezes 7, ficar preso a um processo de erros indefinidamente. E isso não vai ser bom para ambos os lados, né? Então, o interessante é cessar o processo do rancor, da raiva, do ressentimento, trabalhar esse processo, então, de libertação de ambos os lados, não é? A fim de que, então, libertando-nos desses ressentimentos, desses sentimentos sombrios, nós, então, vamos estar implantando, na verdade, uma felicidade verdadeira. Até porque fomos criados, né, por Deus justamente para sermos felizes. Mas essa felicidade está presa a esses esforços que cada um de nós tem que fazer, como, por exemplo, nos libertar de ressentimentos, nos libertar de sentimentos sombrios que ainda carregamos dentro de nós. Mas lentamente, paulatinamente, vamos conseguindo, à medida que nós vamos nos esforçando para tal, não é mesmo? À medida que nós vamos buscando em Deus a força que tanto nós necessitamos. É claro que às vezes não temos força o bastante, mas buscando em Deus, em Deus através dos seus emissários, através das orações sinceras, através de um esforço constante nos nossos momentos existenciais, diversos que nós temos, que são diversas oportunidades aí nos dada para poder fazer esse processo andar, né, e dar resultados positivos, nós vamos conseguir, porque fomos criados para isso, né? Para o progresso, para a verdadeira felicidade. E nós assim, se esforçando, nós alcançaremos êxitos espirituais nesse sentido, com certeza. Existe a frase, então, dizendo que Jesus liberta.
Jesus liberta o pecador, mas rejeita o pecado. Perdoar é um ato de libertação bilateral. Liberto a mim e então liberto ao outro. Energia que nos liga. Qual que é a energia que nos liga nesse caso? Ressentimento, mágoas, tristezas, enfim, né? Sentimento de ódio, enfim, tudo essa sombra, essa soma de sentimentos sombrios nos liga como energias negativas. E quando eu me entrego a um processo do entendimento de que realmente Jesus, sim, é claro, ele é aquele libertador do pecador, né? De nós que estamos errando, de nós que estamos equivocando-nos em relação à questão do perdão, por exemplo. E Jesus fazendo isso, ele, como diz a frase ali, Jesus não está aprovando, sancionando, né? Ele não está rejeitando o pecado, mas ele está dizendo qual o caminho de nós resolvermos aquelas situações mal resolvidas, porque perdoar, como diz aqui, perdoar é um ato de libertação bilateral, de ambos os lados, né? É um processo de libertação de ambos os lados. E então, eu me liberto de mim, e então liberto o outro. Eu vou estimular o outro no processo também do auto-perdão e do perdão que ele tenha que se promover para com aquele outro qual ele está envolvido nessa situação. Então vamos entendendo lá no Livro dos Espíritos, na questão 661, por exemplo, né? Na 661 do Livro dos Espíritos, aonde Allan Kardec pergunta aos benfeitores: poderemos utilmente pedir a Deus que perdoe as nossas faltas? Responde os benfeitores a Allan Kardec: Deus sabe discernir o bem do mal. A prece não esconde as faltas. Aquele que a Deus pede perdão de suas faltas, só o obtém mudando de proceder. Ação. Agir. Esforço próprio. Em mudar o seu proceder. Em mudar o seu comportamento, a sua maneira de ver, de agir, de pensar. As boas ações, continua os benfeitores, as boas ações são a melhor prece. Por isso que os atos valem mais que as palavras. E isso é norma. Os atos valem, sim, muito mais do que as palavras. Os gestos sinceros em se esforçar. A atitude permanente em ser cada vez mais capaz, melhor nas suas escolhas, na sua capacidade, sim, de perdoar, de esquecer ofensas, é justamente o ato de ser um verdadeiro cristão. Reconhece o verdadeiro cristão ou o verdadeiro espírita, que é a mesma coisa, pelo esforço que ele faz em domar as suas más inclinações. Isso é muito importante que nós tenhamos em mente, né? Entendendo, é claro, que nós vamos fazer uma caridade para conosco. Precisamos trilhar esse caminho, o caminho da caridade. Mas aquela caridade, segundo entendia Jesus, lá, aqui como está expressa nesse slide, a 886 do Livro dos Espíritos, onde Kardec pergunta aos benfeitores qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros. E o perdão das ofensas. Isto é caridade, caridade moral, caridade real. Segundo entendia, é o entendimento de caridade que se tem o nosso Mestre Jesus.
em relação à caridade. Então ele entende caridade como benevolência, quando somos benevolentes uns com os outros, quando somos indulgentes para com as imperfeições, respeitando as imperfeições, as limitações dos outros. E quando então, como consequência, nós perdoamos, nós, no sentido amplo da palavra, nós conseguimos nos libertar de ressentimentos, conseguimos nos libertar do ódio, da raiva, do sentimento de vingança. Então nós estamos dentro do processo do perdão das ofensas que nos foram tiradas, né? E então é seguir aí, quando assim trilhamos esse caminho, quando assim nos entregamos a esse esforço, é seguir o Mestre Jesus, é atender o chamamento do Mestre Jesus. Então, na 764, disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Tá. Essas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado, diz os benfeitores, tomai cuidado, muitos vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras palavras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. É Deus, não o homem. Todos vós sofreis essa pena a cada instante. Lei de causa e efeito, né? Pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, no sentido geral, como houverdes também vós mesmos perdoado, isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado, compreendei-o bem, né? Então, lei de causa e efeito é o nosso caso, né? A qual misericordiamente essa lei funciona, dando-nos a oportunidade, sim, o livre-arbítrio para nós semearmos, plantarmos, mas obrigatoriamente nós vamos ter que colher o resultado da nossa plantação, os frutos da nossa plantação. Escolher bem o que estamos plantando é o nosso papel, o uso de nosso livre-arbítrio, né? Nós temos a liberdade de escolher bem a semente que estamos jogando no solo de nossa alma e no solo da alma de nossos irmãos, os quais aqueles nós convivemos com eles, para que então, selecionando melhor, possamos colher frutos adequados, condizentes com os nossos atos e, se possível, condizentes com as leis divinas. Assim vamos aprendendo a lidar conosco, né, a nós mesmos, vamos aprendendo a lidar com o outro também de forma mais produtiva espiritualmente. Então, Evangelho segundo o Espiritismo, lá aonde tem como título perdoar para que Deus vos perdoe, lá diz: bem-aventurados que são misericordiosos, porque eles próprios alcançarão a misericórdia. Aí Mateus 5:7. Se perdoardes aos homens as faltas que cometem contra vós, vosso Pai Celeste também perdoará vossos pecados. Mas se não perdoardes os homens quando vos ofendem, vosso Pai também não perdoará vossos pecados. Mateus 6, 14 e 15. Se vosso irmão contra vós se vosso irmão pecou contra vós,
e de acertar a falta em particular entre vós e ele. Se ele vos ouvir, tereis ganho o vosso irmão. Então, Pedro, se aproximando, lhe disse: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu irmão quando pecar contra mim? Será até 7 vezes? Então Jesus lhe responde: não vos digo apenas 7 vezes, e sim 70 vezes 7 vezes. Olha que importante para nós, né? Muito interessante, né? Perdoar para que Deus os perdoe, ainda no título, né? A misericórdia, então, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, diz para nós: a misericórdia é o complemento da doçura, porque aquele que não é misericordioso, que não consegue esquecer a ofensa, a raiva, o ódio, que não compreende a importância desse ato de caridade, que não compreende essa misericórdia, não será também dócil nem pacífico. Ele não vai estar sendo dócil e nem pacífico. E é naturalmente. Isso consigo mesmo, né? Não vamos dizer nem até tanto com o outro, porque o outro responde por ele. E eu respondo por mim. Então, a misericórdia consiste no esquecimento e no perdão das ofensas. Infeliz daquele que diz: nunca perdoarei. Esse, se não for condenado pelos homens, certamente o será por Deus. Queridos irmãos, ficamos por aqui com essas reflexões nessa reunião do Evangelho, do nosso momento de reflexão. Nesse momento, nós agradecemos a Deus, mas vamos antes disso rogar ao Pai o passe, as bênçãos, as benécias espirituais para cada um de nós. Cada um de vocês que está ouvindo, que está participando conosco nesse instante dessa reunião do Evangelho. Quero rogar ao Pai, Criador, através de uma prece, a bênção necessária para todos nós aqui, internautas, participando da reunião do Evangelho. Senhor Jesus, Mestre amado, intimamente me recolho pedindo e agradecendo, é claro, em primeiro lugar, agradecendo por Ti, Senhor, permitindo assim o Evangelho Teu presente, permitindo assim os Teus emissários, envolvendo-nos a todos nesse momento. Agradeço-te, Senhor, por essa oportunidade de aprendizado que estamos todos nós acabando de ter. Mas rogo, Senhor, a força necessária para que nós todos estejamos nos esforçando para colocar em prática estes mesmos ensinamentos, Senhor. Permita que nós, comungando os teus pensamentos e as tuas energias, nós estejamos sim sempre no esforço de vivenciar as melhores práticas desses mesmos ensinamentos. Rogamos, Senhor, que visite os lares das pessoas as quais aqui se encontram assistindo essa reunião do Evangelho. Visite os lares por intermédio dos emissários espirituais, os amigos, os benfeitores espirituais. Visite cada um deles, fluidifique a água, transforme a água em remédio salutar para todos aqueles que fizerem uso, Senhor. E assim possa também promover a transfusão de energias, o passe para cada um desses irmãos que ali se encontra, para cada componente do seu lar, magnetizando a sua vida, o seu lar, o seu ambiente, dando-lhes cada vez mais força para seguir adiante na sua caminhada evolutiva, Senhor. Querendo, é claro, Senhor, que a tua vontade seja feita sempre em primeiro lugar, Senhor. Que nós possamos receber de acordo com os nossos merecimentos, Senhor. Que assim seja feita a vossa vontade, agora e sempre, Senhor. Muito obrigado. Obrigado, queridos irmãos, obrigado a todos vocês. Tenham uma linda noite de muita paz, de muita saúde, de muita alegria nos corações de vocês. E que nós possamos ter a permissão de Deus, com certeza, para estarmos juntos novamente na próxima quinta-feira,
às 19h30, nessa reunião de luz, que é a reunião do Evangelho, constituída e promovida pelo IEL, que é o Instituto de Estudos Espíritas Luzes, para que todos nós, juntos com a graça de Deus, estejamos novamente tendo essa nova oportunidade. Muita paz a todos, um abraço espiritual para todos vocês, fiquem com Deus e até quinta-feira próxima.